Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Roberta, psicóloga, doutora em Psicologia Social e do Trabalho pela USP, e hoje eu vou começar esse vídeo com uma realidade que talvez a maioria não esteja pronto para escutar. O trabalho híbrido criou riscos psicossociais novos que a NR1 não previu. Porque, gente, trabalho presencial tinha os seus riscos talvez um pouco mais conhecidos. Mas e o trabalho híbrido? É tipo um novo experimento social que a gente está fazendo? E a maioria das pessoas está cega para todos esses riscos. Tem um tempo aí atrás que, numa implementação da NR1 numa empresa, eh, veja só esse cenário, hein, a empresa era full remota, né, ela ficou ali 2 anos remota depois da pandemia. Ela viu que esse seria um cenário interessante e resolveu se manter dessa forma. Só que agora, né, recentemente, ela tentou voltar para o presencial 3 dias na semana e 2 dias remoto. Bom, qual a expectativa aí? Com menos dias de escritório, a ansiedade vai reduzir, né, a gente não precisa, retomar todo mundo. A gente ficou, né, ficou na pandemia, depois achou que deveria ficar por um tempo maior para uma recuperação financeira, e depois voltar aos poucos. Mas o que que acontece? A ansiedade, ela não reduziu, na verdade ela aumentou. Por quê? O funcionário ele está acostumado com o controle do seu próprio espaço no formato home office. Quando você volta para o presencial, você perde a autonomia de novo, autonomia desse controle. Então, agora você tem que aparecer 3 vezes por semana e precisa retomar toda essa performance de estar presente. Quando eu digo performance, é todo o seu comportamento mais controlado, digamos assim, dentro desse espaço presencial. Reuniões agora, metade do pessoal em casa, metade do pessoal no escritório, acaba sendo uma experiência muito ruim para todo mundo. A comunicação ficou muito mais complexa. Qual que é o app que a gente vai usar? É o Slack, é o Teams? Aonde vão as coisas, onde vão as mensagens? Então você aumentou o fluxo, né, dessa comunicação, né. O burnout está pior, porque agora você tem, que trabalhar, né, parecer produtivo, talvez muito mais do que antes. Não que você não fosse, entende? Já tem estudos, que comprovam que o trabalho home office te faz muito mais produtivo, porque você não tem distrações do ambiente. Mas no presencial você tem que, digamos assim, vestir, né, uma roupagem para parecer mais produtivo, porque estando em casa relaxado dá a impressão de que você não está sendo, apesar de estar sendo. Então veja, é uma loucura, você mexe totalmente com as questões emocionais nessa coisa híbrida, né. E nós estávamos na NR1 trabalhando com diagnósticos tanto do presencial quanto do remoto, mas a forma como a gente estava fazendo está totalmente obsoleto, né. Mas é aqui que eu preciso, dizer para vocês que os psicólogos que vão entender um pouco mais profundamente do trabalho híbrido, são estes que vão fazer um diagnóstico que funciona de verdade. Vão identificar riscos que ninguém mais consegue identificar. Vão conseguir desenhar programas adaptados para esse novo normal. Vão ser um diferencial no mercado, porque um consultor que entende do trabalho híbrido, ele vai ter insights, que normalmente um consultor que não lida com isso, não vai pensar dessa forma. Talvez ele pense de um modo muito fechado só para o presencial ou só para o remoto. Então pensar essa realidade híbrida, ela vai ser um diferencial. Então hoje eu quero ensinar para vocês quais são os riscos do trabalho híbrido, como diagnosticar especificamente dentro desse cenário e principalmente como implementar um programa que vai funcionar na prática.
E é aqui que eu preciso mencionar que a Entrelaços Psicologia desenvolveu um curso de formação completo em NR1, no qual nós vamos falar também do trabalho híbrido, uma vez que é a realidade de uma enorme porcentagem das empresas atualmente. A gente precisa ter um diagnóstico específico. O trabalho híbrido não é um presencial em casa, é outra coisa, né? A gente precisa entender essa fragmentação que acontece no trabalho híbrido. Precisa manejar esses processos de isolamento, tá? E implementar programas que respeitem, inclusive, essa flexibilidade das pessoas que estão transitando entre o remoto e o presencial. Então, se você não entende disso, você vai acabar talvez fazendo um diagnóstico desconectado da realidade. E quando o diagnóstico ele é desconectado, o programa da NR1 vai falhar. Então, o link para o nosso curso está aqui na descrição. E além disso, nós também temos a nossa comunidade gratuita no WhatsApp, na qual a gente vai trocando conhecimento, networking e a gente vai crescendo junto. O link também está aqui na descrição do vídeo. E voltando para o nosso assunto, pessoal, o trabalho híbrido, ele é uma realidade dominante atualmente. E se você não entende de riscos específicos do híbrido, você vai fazer um diagnóstico genérico, você vai perder o cliente porque a sua recomendação vai ser inútil, e você vai ficar para trás, né? Vai ser um consultor obsoleto. Quem entende do trabalho híbrido vai ter programas que funcionam, vai ter cliente satisfeito, vai dominar o mercado aí nos próximos 5 anos, porque o híbrido é o presente e também é o nosso futuro próximo. Então, quais são os riscos específicos do trabalho híbrido? Eu quero citar aqui 5 desses riscos. Quando eu analiso, né, o trabalho, eu acabo encontrando um pouco desse cenário e eu quero compartilhar com vocês. O primeiro risco é a fragmentação da comunicação. No presencial, a gente se comunica muito facilmente presencialmente. No remoto, a gente vai se comunicar de forma digital. E no híbrido, a gente vai usar as duas formas de comunicação. E eles não se conectam muito bem. Qual é o resultado? A informação cai no buraco ali, né? Então as pessoas ficam confusas com uma série de informações. O segundo risco é o presencialismo renovado. O que que eu quero dizer isso? Você tem que estar presente um determinado tempo da sua semana para ser visto. Então, o home office te dava uma certa autonomia, você inclusive era muito mais eficiente, e você volta para o presencial perdendo um pouco da sua autonomia de organização do seu espaço e trabalho. E agora você precisa performar algo, né, que é esse estar no escritório, todo mundo te vendo. O terceiro risco é o isolamento seletivo. Algumas pessoas ficam em casa, outras vão presencial, porque moram mais perto. Então, nem todo mundo está realmente no modelo híbrido. Qual o resultado disso? A gente tem duas culturas diferentes dentro da mesma empresa. Quem fica em casa pode se sentir isolado da cultura, porque só ele não vai, né, em nenhum momento da semana. O quarto risco é a síndrome do sempre ligado. No presencial, você sai do trabalho, sai do seu escritório e termina o seu trabalho. No remoto, você trabalha em casa, tem autonomia, tem mais eficiência, mas às vezes não consegue se desconectar. E no híbrido, a verdade é que a gente nunca se desconecta. Estando no trabalho, estando em casa, fica uma coisa misturada, você está sempre conectado, sempre ligado. O burnout aí é garantido, hein, gente? O quinto risco é a falta de uma estrutura clara. Qual que é a política do híbrido? Alguém sabe aí qual é a política de trabalho do híbrido? Precisa ir no trabalho segunda? Depende. Como faz reunião se alguns estão em casa?
Você tem falta de clareza, né, e dos processos, isso aumenta a ansiedade. Eu quero contar um caso, é de uma empresa que voltou para o híbrido 3 vezes por semana. O problema era meio que invisível. O burnout aumentou, ao invés de diminuir, a produtividade caiu, a satisfação dos colaboradores com o trabalho piorou. E quando nós fizemos o diagnóstico específico do trabalho híbrido, nós encontramos 68% das pessoas se sentindo com uma pressão de estar presente, essa coisa do performar. 71% não entendia nada da política do híbrido, não sentia que isso estava claro. 54% se sentia isolado quando em casa, por se sentir meio que fora da cultura organizacional. 42% estava sempre trabalhando, nunca desconectava. Qual a causa raiz disso tudo, né? A implementação do híbrido, ela foi improvisada, não tinha uma política clara, a comunicação, não foi estruturada, não tinha um espaço de acolhimento para isso. Então a gente precisa ter normas sobre quando se conectar, quando se desconectar. Quando a gente implementa uma estrutura, a política ela fica clara, você trabalha segunda, quarta e quinta, ou terça e sexta em casa e tal, e não assim você tem que vir 3 vezes na semana. A comunicação tem que ser estruturada, né, você precisa ter algo síncrono, todo mundo vai entrar online então, ao vivo para falar. A comunicação assíncrona, que é aquela que as pessoas não vão se comunicar todas ao mesmo tempo, precisa ter a definição de quais são os recursos que serão usados para isso. Essa coisa de vem ao escritório se precisar, não é uma obrigação, também depende, isso pode aumentar, a ansiedade, porque o que que significa eu precisar ir para o escritório? E ter clareza de horários. Qual é o resultado? Quando tudo isso é improvisado e você não tem clareza. Você sente uma pressão de estar presente, não que aquilo vai ser bom, é necessário, é importante, tá certo? Então, quando a gente implementou, a gente saiu nesse cenário que eu trouxe para vocês, quando a gente saiu do improviso e estruturou, a clareza aumentou, o isolamento reduziu, a satisfação subiu. Qual a diferença disso tudo? Se você tem uma estrutura clara, você tem o respeito à autonomia, independentemente se o trabalho é híbrido ou não. Agora, falando sobre o diagnóstico específico para o trabalho híbrido, você precisa ter perguntas específicas para o trabalho híbrido. E aqui a gente tem algumas questões que você precisa adicionar, independentemente da ferramenta que você está usando para o diagnóstico. Um exemplo, sobre a comunicação, né, você sente que tem clareza em quando se comunicar presencialmente e quando se comunicar digitalmente? Em reuniões híbridas, onde você tem alguns, no presencial, outros no remoto, isso funciona bem para você? Você sente que informações se perdem quando a comunicação é fragmentada? Agora, sobre autonomia, algumas perguntas que você pode fazer. Você tem autonomia para decidir quando você trabalha em casa ou no escritório? Se não tem, isso está estruturado? Existe uma normativa? Você sente pressão por estar sendo visto no escritório, mesmo quando poderia estar trabalhando em casa? Ou seja, né, sentir-se pressionado, apesar de saber que pode estar em casa, mas fica preocupado: "Será que eu não deveria ir presencialmente?", né. Tem uma clareza nas políticas de quando estar presencial, quando estar remoto? Algumas questões sobre isolamento. Você se sente conectado à cultura da empresa quando está trabalhando em casa? Você tem acesso à convivência social na empresa quando está em casa? Há pessoas que fazem uma coisa sempre em casa ou sempre no escritório, enquanto você faz de outra forma, ou seja, no modelo híbrido?
Sobre a fragmentação do trabalho. Você consegue se concentrar quando alterna entre escritório e casa? Há períodos de adaptação quando você volta para o escritório, né, tipo, é difícil voltar, precisa de alguma adaptação, né. Você consegue se desconectar do trabalho quando está em casa? Então, quando você adiciona questões como estas, você identifica padrões únicos que são do trabalho híbrido. Você documenta problemas, invisíveis. Você tem dados para propor soluções. Você se torna um consultório diferenciado e não, hã, você se torna um consultor diferenciado e deixa de ser um consultor genérico que pergunta a mesma coisa para todo mundo. Então o seu diagnóstico, ele vai ser um diagnóstico que vai funcionar. Você vai poder estruturar um programa específico para o modelo híbrido. E aqui está como a gente estruturar isso. Qual o primeiro elemento? Você precisa ter uma política clara. Aqui está quando você trabalha em casa, aqui quando trabalha no escritório e aqui quando é flexível. Então a clareza ela reduz a ansiedade. Um segundo elemento é a comunicação estruturada. A reunião síncrona é a mesma coisa que uma reunião presencial. Ou será que a gente está fazendo um vídeo com todo mundo junto? Então a gente precisa entender a nossa modalidade de comunicação. Hã, e quando que a gente usa a comunicação assíncrona e quais ferramentas nós usamos para isso? Existe um respeito do tempo de resposta quando a comunicação é assíncrona? Então, quando a gente tem estrutura, isso reduz confusão. Um terceiro elemento é o espaço de acolhimento. O escritório não é uma obrigação, você vem se precisar. Como que a gente determina isso? São reuniões importantes? Ou é quando você se sente isolado, então você vem? Como reduzir essa pressão? Um quarto elemento são normas, de desconexão. Então, após as 16 às 18, ninguém trabalha, mesmo em casa, fim de semana é fim de semana. Os limites eles reduzem o risco para o burnout. O quinto elemento é uma convivência adaptada. Então, talvez ter um encontro quinzenal presencial para a cultura não é trabalho, é conexão. Ou, que tal um café virtual para quem está em casa? Vamos fazer uma inclusão. A convivência reduz o isolamento. Quando combina todos, a gente tem um programa que funciona. Agora, vamos pensar o futuro do híbrido, né? A gente tem um híbrido que está cada vez mais evoluindo, e aqui tá a minha visão sobre isso. Híbrido é realmente uma realidade, mas está muito improvisado. Falta clareza, estrutura. As empresas estão aprendendo como fazer isso. E os consultores que entendem disso serão um diferencial no mercado. O híbrido ele vai evoluir cada vez mais e os projetos terão que ser baseados nessa realidade. Essa realidade tem riscos diferentes porque a gente tem uma menor previsibilidade. Então, a gente vai precisar entender dessa evolução, senão a gente não vai ter insights para esses programas. Provavelmente, a gente vai para um modelo mais descentralizado. Eu acredito que o escritório vai virar mais um espaço de colaboração e não um lugar de trabalho. Qual seria um novo risco de tudo isso? Uma falta de lugar, tá certo? Mas talvez nós possamos criar um espaço de comunidade. Então, quem entender o trabalho híbrido agora vai estar preparado para toda essa evolução. Isso é uma visão estratégica. Um erro comum é achar que híbrido é presencial mais remoto. Não, não é isso, né? E cuidado com esse erro. Híbrido é metade do presencial mais metade do remoto? Não, não é isso. Híbrido é um novo modelo que precisa de estrutura, comunicação e normas próprias.
Quando você entende que isso é um novo modelo, você consegue diagnosticar corretamente e implementar programas que fazem sentido. Quando você acha que é só uma mistura de modelos, você vai falhar no seu programa, na sua atividade. Então vamos pensar um checklist do híbrido para ver se a gente está seguindo direitinho. Com relação ao entendimento, estudar o modelo híbrido não é presencial mais remoto. Entenda os riscos específicos, a fragmentação, o presencialismo, o isolamento. Aprenda políticas de híbrido, políticas bem-sucedidas. Com relação ao diagnóstico, inclua questões sobre comunicação, sobre autonomia, sobre isolamento e saiba como lidar com os dados fragmentados durante a coleta. Com relação à implementação, política clara de híbrido estruturada. A comunicação precisa ser definida quando é síncrona, quando é assíncrona. Precisa ter um espaço de acolhimento, normas de desconexão e uma convivência adaptada. Com relação à evolução, acompanhar como o híbrido está evoluindo. Você tem que se antecipar aos novos riscos que irão surgir. Você precisa ajustar o programa conforme o necessário e precisa estar à frente da tendência. E eu quero deixar uma reflexão final aqui. Trabalho híbrido é a nova realidade. Quem entender de trabalho híbrido vai fazer uma consultoria que funciona, vai estar à frente do mercado, vai ganhar bem como consultor, porque é alguém que entende do que está fazendo. Se você trabalha, no formato híbrido ou quer entender melhor essa realidade, deixa aqui nos comentários "híbrido é novo" e compartilha esse vídeo, porque a gente quer que psicólogos entendam que trabalho híbrido criou novos riscos e vai continuar criando novos riscos que é possível que ninguém esteja diagnosticando nesse momento. Quem entender disso vai ter uma consultoria diferenciada. Compartilha com seu colega consultor, com um RH de uma empresa híbrida, com um psicólogo ou uma psicóloga que quer estar no futuro. No nosso próximo vídeo, eu quero falar sobre startups de saúde mental. Isso é uma oportunidade ou é exploração? Vamos pensar junto? Pessoal, se você quer lidar com o novo normal, venha com a Entrelaços, vem com a gente, vamos estudar e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.